E aí pessoal, tudo bem com vocês? Alexandre Chimizo com mais um vídeo sobre CrossFit. E hoje a ideia desse vídeo é falar um pouquinho ou explicar um pouquinho o que é o CrossFit Games. O CrossFit Games, ele é o campeonato anual que a gente tem de CrossFit, o maior campeonato, ou talvez o mais importante, talvez não, é o mais importante que a gente tem. E ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é o que a gente chama de Open, CrossFit Games Open, que é uma fase que, como a tradução diz, de Open é um aberto, qualquer um pode se inscrever. É uma fase que a gente chama, ou que a gente pode considerar online, porque a CrossFit lança um workout na quinta-feira à noite, e aí todo mundo que está participando tem até segunda-feira à noite para colocar o resultado. Como é que você coloca o resultado? Se você treinar numa CrossFit afiliada, é só você postar o resultado que você colocou, e aí o administrador do box, né, ou da CrossFit que você treinou, ele vai validar o teu resultado se estiver tudo certo. Se você não treina numa CrossFit afiliada, você precisa filmar, tem uns requisitos lá no vídeo e se apresentar e tudo. Você faz o vídeo, você conta quantas repetições você fez, e aí as pessoas podem julgar ou podem entrar no site e validar o seu vídeo ou não, ou validar as repetições que você fez ou não. Então você vai lá, posta o seu vídeo no site, e aí as pessoas que fizeram um curso de arbitragem da CrossFit, elas podem entrar, elas têm acesso e avaliar se o seu vídeo ok, se todos os movimentos foram ok ou não, e aí considerar o vídeo válido ou não. E aí são 5 semanas fazendo esse esquema. Precisa postar um resultado, e o mundo, né? A CrossFit divide o mundo em 17 regiões. E aí dentro dessas regiões a ideia é descobrir os melhores. Depois essas regiões se juntam para uma segunda etapa que a gente chama de regional. E a gente tem a segunda etapa, que são os regionais e o qualifier, que são, a gente poderia falar que é 2A e 2B, né? Vou falar na ordem cronológica. A gente tem o qualifier primeiro. O qualifier, ele é online de novo, como se fosse o Open, só que ele é só para os atletas Masters e Teens. Então, a partir de 35 anos para um Master, e Teens os adolescentes, né? Nessa subdivisão, eles também têm mais 4 workouts, e eles têm um período para fazer esse workout e postar o resultado. Mesmo esquema do Open. E isso daí classifica os melhores direto para o Games, né? E a gente tem os regionais, que aí seria uma etapa que não é online, é presencial. Aquelas 17 regiões que eu falei se juntam e viram 8 regionais. Então tem 8 locais no mundo em que juntam esses melhores atletas das regiões para disputar 5 vagas por região pro CrossFit Games. Então aí é presencial, os atletas vão e tem que ir num ginásio, tudo, então não é filmado online, você não faz no seu próprio box. O número de provas dos regionais varia de 6 a 9, assim. Cada ano, às vezes, tem uma prova que pontua mais, ou uma prova subdividida em 2 pontuações e tal. Então, varia um pouquinho, mas normalmente são 3 dias de competição, né? Sexta, sábado e domingo. Tá? Só para exemplificar aí, vai estar aí na tela, né? Então, assim, de cada região dos Estados Unidos e Canadá, são os 20 melhores que classificam para os regionais, né, no Open, voltando para o Open. Da Europa e da Austrália são os 30 melhores, e América Latina, Ásia e África são os 10 melhores que vão para os regionais, né? E aí a última etapa que a gente tem, que é o CrossFit Games mesmo. Então é onde os 40 melhores atletas, né, classificados nessas 8 regiões, os 40 mulheres e homens e os times vão disputar o título que eles colocam lá de Fittest on Earth, que seria algo como o mais condicionado da Terra, né, do planeta. Essa competição começou em 2007, era um negócio diferente, era praticamente um churrasco num sítio aí com os amigos e fazer algumas provas, e cresceu até que
hoje é uma competição que dura aí quase uma semana toda. Então começou de algo parecido com os regionais, 3 dias de prova ou 2 dias de prova, que era só o sábado e domingo, e foi crescendo não só em tamanho, em número de espectadores, mas também em números de provas, né? Então o número de provas ao longo dessas 10 edições de games variou de 10 a 15 provas, aí, ou mais ou menos a gente tem um número de 10 a 15 provas. Para quem ainda não se conhece muito, o maior campeão que a gente tem é o Rich Froning, que ganhou 4 títulos individuais e 2 por equipe. E no feminino a gente tem duas mulheres, que é a Karen Davis-Daughter e a Annie Thorsdottir, que ganhou aí 2 vezes cada uma. E as duas foram bicampeões, 2 vezes seguidas, né? E por equipes a gente tem o Hexpack UT, que é o boxe de um atleta que competiu já individual, que é o Tommy Heckenbrook. E a gente tem a CrossFit Mayhem, que ganhou 2 vezes também, que é a CrossFit do Froning, né? Que são os 2 títulos por equipes dele. E além do Games, a gente tem mais 2 competições que são oficiais da CrossFit. Uma é o Team Series, que é uma competição por equipe, também online, nos moldes lá do Qualifier e do Open. E depois a gente tem em novembro o Lift Off, que é uma competição que tem um pezinho mais voltado para o levantamento de peso. Então ele dá uma ênfase maior aí para snatch, clean and jerk, pensando em RM, em máxima carga e tudo mais. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, por hoje é só e valeu!